Estudar a Palavra de Deus é um privilégio. Haverá um momento em nossas vidas em que vamos buscar este livro como se busca o ouro. As pessoas irão procurá-lo, mas não irão encontrar. Hoje é o tempo em que nós deveríamos meditar, refletir nas palavras deste livro. Eu quero estudar com você ou refletir em poucos minutos o que está aqui no livro de Salmos, o capítulo 2, e vai dizer assim: Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. O Salmo 1 e 2 se complementam, ao passo que o Salmo 1 celebra a bem-aventurança da vida do homem justo ou bom, dedicado à meditação na lei de Deus, e o fracasso final do ímpio. O Salmo 2 mostra a inutilidade da rebelião universal contra o Senhor e quão bem-aventurados são os que depositam a confiança no Filho de Deus. O Salmos 1 descreve os dois caminhos que estão diante do indivíduo. O 2 mostra os dois caminhos diante dos povos. O Salmo começa com uma bem-aventurança, lá o primeiro Salmo. O segundo aqui termina com uma outra. O tema desse segundo Salmo poderia ser: o homem propõe, Deus dispõe. Aqui nesse Salmo apresenta uma figura dos poderosos da terra que desafiam o governante do universo e o seu Messias. A segunda estrofe aqui, os versos 4 a 6, em contraste, mostra o desdém do Senhor para com os insultos deles e estabelece o Messias como rei de Sião. A terceira estrofe, dos versos 7 ao 9, representa o Filho de Deus contemplando o decreto que fez dele o dono legítimo do mundo. E a quarta estrofe, versos 10 ao 12, aconselha submissão ao ungido do Senhor. O Salmo termina com uma bênção, lá no verso 12. Atos 4:25 atesta que Davi é o autor dos Salmos 2. É interessante notar que a Igreja Apostólica já designava este salmo como o Salmo segundo Atos 13:33. O verso 1 faz referência aos gentios. A palavra gentio significa nações. Era aplicada às nações idólatras vizinhas de Israel. Lutero parafraseou esta pergunta do salmista assim: como podem eles prosperar, os que se colocaram contra Yahvé e contra o seu Cristo? Todos os seus propósitos contra o governo de Deus, sem dúvida, irão fracassar. No verso 2, nós vemos uma resistência declarada contra o Senhor. Já no quarto, o Senhor zomba deles. A indiferença de Deus não durará para sempre. A frase "a seu tempo" indica que Deus, ao final, declarará seu propósito. Aqui no verso 7, não se deve compreender essa declaração como indício de que originalmente o Filho foi gerado. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. A Bíblia é a melhor intérprete de si mesma. Escritores inspirados devem fazer a aplicação precisa das palavras do Antigo Testamento ou das profecias. Quaisquer outras aplicações serão opiniões humanas e, como tais, lhes faltam claro assim diz o Senhor. Quando comenta esse texto, o apóstolo inspirado o interpreta como uma profecia da ressurreição de Jesus. O fato de Jesus ter sido ressuscitado dos mortos de forma singular proclamou como o Filho de Deus.
fica evidente nesse salmo aqui, no verso 8, a relação entre Yahvé e o Messias. É tal que qualquer pedido do filho será concedido. Enfatiza-se que qualquer tentativa dos rebeldes de destruir o governo do ungido será inútil, pois com vara de ferro os regerá. Ou seja, simboliza o cetro do domínio. Os inimigos do Messias serão derrotados por completo e os despedaçarás. Quanto a estes, Jesus os aconselha no verso 10. Os rebeldes têm diante de si dois caminhos: prosseguir com a rebelião, o que resultará em destruição, ou submeter-se à vontade divina, o que trará felicidade eterna. Servir ao Senhor com tremor ou mesmo que respeito. A palavra beijar sugere o costume oriental de demonstrar respeito a pessoas de nível superior. E em suma, sabemos que a ira de Deus deve finalmente se acender contra o pecado e consumir aqueles que recusam a aceitar o Messias. No entanto, o Deus amoroso anela pela salvação de Israel e não tem prazer na destruição dos pecadores. Bem-aventurados são os que reconhecem essa necessidade e confiam no Messias. É dever do cristão apelar às pessoas para que se arrependam de seus pecados e se submetam ao governo de Cristo, o Filho ungido de Deus. O Salmo 2 foi chamado de hino missionário do Messias. Hoje eu peço a Deus para que o ajude a reconhecer que nada pode contra o ungido, o Cristo, porque no final o Senhor ri deles. Amigo, não tente questionar, não tente perguntar demais, mas aceite pela fé que Jesus, segundo trata aqui o Salmo, ele é o ungido de Deus. Ele é Deus e Ele se manifestou para salvar eu e também você. Mas as nações se obscureceram pela loucura de achar que Jesus, em alguma hipótese, não fosse o ungido de Deus. O Senhor ri deles. Que este Deus, Deus maravilhoso, possa ser o teu Deus, o meu Deus, o ungido Filho de Deus que veio para te dar a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós nos colocamos em tuas mãos nesta manhã e pedimos ao Senhor que nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.